Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos continuar falando sobre predadores de abelhas. Parte 2. Parte 2. A gente não imaginou que não daria tempo. Gente, é predador demais. Tentamos, mas no último podcast não conseguimos esgotar o tema. Rapaz, e o tema foi bombástico, porque o que deu de audiência e o que deu de comentário, rapaz, não tá no gibi. Jande, muito comentário. Eu vi. E é importante a gente falar sobre esse tema também, foi um tema diferente que a gente trouxe, né? Foi um tema diferente. A turma, todo mundo trazendo, sabe, Thiago? Aquilo também que eles estavam vivenciando com aranha, com tudo. As coisas que a gente foi falando dos animais. Falou, não, professor, tô passando isso aqui também, tô vivendo isso aqui também. Foi legal demais, viu? E hoje vamos falar sobre... os grandes, né? Os grandes predadores. Nós falamos dos pequenininhos, né? Então vamos falar dos grandão agora, né? Para os grandes predadores. E a gente pode começar pelos que voam também, então? Ixi. Opa! Ué, tem predador que voa? Se tem, né? Tem, gente. E como? Então vamos falar das aves, professor? São muitos pássaros, né, Jande? É muito tipo de pássaro que come abelha, né? E a gente nem imagina, né? Quem não tem essa vivência de observação e da lida mesmo com a abelha, não tem noção de que o pássaro pega ela até mesmo no voo. Rapaz, lá no apiário Toca dos Barcos, você teve lá na Toca, no apiário lá de produção de próprios, aquele que fica lá no meio da floresta. No matinho lá. Exatamente. Rapaz, entrava esse período agora que é de seca. Fome pro pássaro, não é pra abelha, porque pra abelha é safra de mel. É verdade. Mas pro pássaro é fome. Jande, no apiário, ficava ali 6, 8 pica-pau. Aí depois vem um apicultor, não, pica-pau não come abelha não, tá bom. Aí eu falo assim, vem aqui no apiário Toca dos Barcos pra você ver. Rapaz, a gente no apiário, eu e meu pai no apiário trabalhando, que dava aquela confusão de abelha voando, aí que o pica-pau chegava mesmo. Cada voo rasteiro que ele dava no apiário levava uma abelha. Aí vinha o outro também dava, e o outro também dava, e o outro também dava. 6, 8 pica-pau buscando por vez. Então pica-pau é um predador. Pica-pau é um predador. Ele chega a bater na caixa ou não? Não. Pega ela em voo. Ah, tá. Todos os pássaros pegam em voo. Todos pegam em voo. Então, pica-pau é um predador. Não sabia que o pica-pau pegava. Esse é novo. Sabiá. Normalmente ele come inseto, né? Sabiá eu ia também citar vai. só o Bem-te-vi, que é... Bem-te-vi também vai. Ele tá levando a culpa sozinho, porque é o mais famoso. Beija-flor também vai. O beija-flor? O beija-flor também vai. E pega no biquinho, na ponta do biquinho, mata a abelha e leva embora. Ixi. Nossa, Agora esse é mais raro. Eu vi uma vez só rodando em apiário e fazendo voo e pegando abelha. Essa abelha com um néctarzinho lá. Agora tem uma situação que a gente vê quando chega, por exemplo, um zangão andando ali no alvaro da colmeia, ou chegar a rainha, ele não chega a voar, nem o zangão nem a rainha. Mas o ato dele chegar no alvado, o pássaro ele arrisca ir no alvado e pegar pelo bico. Chegar na porta da colmeia. Ele batendo asa, ele vai ali, pega a abelha, pega o zangão, pega a rainha e ó... Eu já ouvi falar dessa questão do pássaro comer rainha. Ué, grande, né, cara? Chama mais atenção, né? Você imagina um bicho que come geleia real. Bitela aparecendo. Uma bitela, aquela bundona grandona, né? Não é? Aquele abdômen gigante, né? O pássaro fica doido, aí. Não, eu quero é aquela abelha ali, ué. E então, vai em cima. O maior risco, então, realmente é pegar a rainha, né? Pegar a rainha. Porque um pássaro em si, como tantas abelhas, ele vai dar o quê? 20 rasantes lá, pegar 20 abelhas e faz cosquinha. Exatamente. E quando ele enche a barriga dele, ele tá satisfeito. Ele só vai voltar novamente na hora que ele vaziar. Agora tá pegando abelha, né? E tá pegando abelha numa época que é de safra de mel. Em algum momento, assim, o pássaro, um bem-te-vi, o pica-pau, ele pode ser prejudicial pra safra? Pode ser prejudicial a ponto de fazer cair a população da colmeia, não. Mas você tá perdendo a abelha que tá buscando alimento. Aí como que eu vou, então, trabalhar esse pássaro pra ele deixar de ir? Lembra que o pássaro tá com fome. E eu acho que o problema é esse, é deixar que o pássaro acostume a fazer dali um mercadinho dele. Exatamente. Deu fome, eu vou no mercadinho. Deu fome, eu vou no mercadinho. Ele acostuma. O Armindo do pai, na época, o que ele fez? Você ceva, né, o pássaro. Ele comprou um cesto grande, e esse cesto grande, 2 andares no cesto, aberto o cesto. Então ele pegava ali no verdurão, pegava aquelas frutas ali que já estavam apodrecendo, passando do ponto, né? E comprava ainda, como é que chama? Aquele alpistezinho para passarinho, a comida de passarinho. Colocava as frutas, isso colocava lá em cima, junto da casa. Você teve lá, não era lá embaixo no apiário, não. Então ele colocava as frutas lá no meio do quintal, com o alpiste, né? Para os pássaros irem ali. No dia que ele começou a colocar ali,
parou de abelha no apiário. O pássaro. Perdão, parou de pássaro no apiário. Parou de abelha não. A abelha não pode parar de ir no apiário, mas senão não produz mel, né? Tô atenta. Parou de pássaro no apiário. Foi só dar comida para animal. Tem gente que ainda vai. Não, vamos pegar espingardinha de chumbinho, pelo amor de Deus. Esse é um ponto É crime, importante, gente. É monstruoso um cara desse. Nenhum dos grandes predadores pode matar, né? Nenhum dos grandes predadores pode matar. O apicultor tem que estar atento nisso, porque ele matar o animal, principalmente o animal silvestre, é cadeia. É pior do que matar a gente. É pior do que matar a gente. É crime hediondo mesmo. É. Você vai dormir na mesma cela do cara que pratica latrocínio, do cara que trafica droga e do cara que praticou homicídio. É a mesma cela. E tudo por quê? Porque você matou um animal. Então você não tem que cair nisso, né? Tudo tem os meios de você fazer a proteção da apiário. Não tem que buscar um equilíbrio. Professor, lembrei de um pássaro que pode dizimar uma colmeia. Galinha d'Angola, professor. Esse é terrível. Essa bicha veio da África. Esse não é fácil, não. Gente, eu sou louca pra ter eu chamo de cocá, né? A cocá. Tô fraco. Lá na Paraíba é o cocá. Sou doida pra ter cocá na fazenda, mas quando eu lembro do apiário, não dá. Mas nós Mas já dá pra tivemos colocar, cocá gente. e não chegou a incomodar as abelhas. Exatamente. Você tem que estar na distância. Porque a galinha d'Angola, ela não fica solta. Ela não é igual um animal da fazenda que sai andando mato adentro. Ah, anda demais aquilo ali, não. Mas ela não chega aí no meio da selva. Será que ela chega aí no meio do mato? A nossa não Não sei chegou. se a Ela galinha não chega d'Angola no chega aí. apiário, não. Ela Os tá bichos comeu ela habituada a antes. ficar onde Ah, ela é. recebe comida. É um animal que ele habitua a ficar onde ele tem comida e água. É Se verdade. ele tem comida e água, o apiário tá 500 metros. 500 metros tá longe. Na Serra Dourada tem uns predadores também que vão só pela galinha da Angola. Porque a gente Exatamente. já chegou a criar galinha d'Angola lá na fazenda, umas 2 ou 3 vezes tentamos criar. Mas o bicho comia, a raposa comia, a mão pelada comia. A galinha d'Angola tem uma vantagem para apicultura, Ah. que ela come formiga. Cobra, tudo. Cobra. Você pega, por exemplo, ali a galinha d'Angola pega uma como é que chama aquela cobra fininha? Jararaquinha e leva. Né? Então não fica sobrando esse tipo de animal. Formiga que ataca a abelha, a galinha d'Angola vai comer. Cupim. Cupim. Então é um animal que ele é importante ali no Como é que sentido fala desse essa equilíbrio. troca aí de Simbiose. simbiose? Então, ela Relação trabalha- ecológica. É. Relação ecológica de simbiose. E é mais fácil de evitar a galinha d'Angola por ser um animal doméstico, né? Doméstico que você vai criar e você fez ali uma proteção para ele não chegar perto do apiário. O problema é você deixar ele até o apiário. Ah, mas a abelha vai montar na d'Angola e vai ferroar. Não consegue. O penacho daquele animal é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Ele fecha ali como se ele tivesse colocado uma carapaça do Homem de Ferro. Já viu a carne naquela galinha, professor? Como é que é? Já viu a carne da galinha? Não, aquela carne preta. é preta, A carne comi, preta. gente. mas é gostosa. É a carne Eu já preta. comi. Ainda não tive essa oportunidade. É bonitinho aquele bichinho. Viu? Então, a galinha d'Angola, o apicultor tem que Bacana estar que na atento fazenda. nisso. Se ele deixar sobrando para chegar no apiário, aí dizima uma colmeia inteira. É. Mas ela Fica uma faz manhã como? inteirinha. Qual é o modus operandi da galinha da Angola? Chega ali com o bico mesmo e tá ali comendo a abelha. Fica na portinha lá. Na tá entrada da esperando. comendo, no alvado. E tá a Sério? abelha montada nela tentando ferroar e não consegue. É como se ela tivesse um macacão bodoquena natural. Que ela vem Não da consegue África, ferroar. não acostumada Vem a da ver. África ainda. Começaram a Acostumada pegar. com a abelha africana pura lá, ué. Africana Lá não é. braba. Então não ferroa. O animal não ferroa. A abelha não consegue ferroar a Angola. Mas a galinha normal... A galinha da Angola mata. Anormal. A Não, e normal, e 40 ferroadas nossa matou a caipirinha- galinha. A nossa galinha caipirinha, a abelha mata. A abelha mata também. A caipirinha, que é menor ainda, com 30 ferroadinhas já era. Mas não chega a tomar isso, não. Não Toma chega a uma, tomar, ela... não. É, chegou, tomou uma, foi. O Mas problema ela- da galinha, da galinha é presa, né? Ela dentro do galinheiro ali, você fez o galinheiro de galinha caipira certo. e você prendeu aquelas galinhas ali naquele horário. E veio um enxame de abelha, ou você trabalhou a abelha você perdeu o controle e foi parar no galinheiro. Mata tudo. Sobra nada vivo, não. Sério? Como todo animal, gente. A mesma coisa cavalo, a mesma coisa boi, qualquer animal. Porco. O animal tá preso, o animal vai ser atacado. Agora, se você deu a opção do animal correr, ele não vai ficar sobrando ali. O maior risco de uma abelha matar um cavalo é o cavalo amarrado. Verdade. O cavalo solto, ele ó. Gente, ele fica doido. Aquela entrevista que eu e o Pedro a gente estava fazendo lá no Apiário Meia Ponte. A gente estava sentado para gravar, de repente aparece o cavalo do seu Joaquim no meio do apiário. A gente estava na entrada do apiário. O cavalo do seu Joaquim estava do outro lado. Aí eu falei com o Pedro assim, isso gravando. A câmera tem isso gravado, tem isso no canal, cara. A turma pode ver no canal, tem no canal da Zé Abelha. Pedro, esse cavalo ele vai dar um coice na caixa ali. Vai sair a abelha voando para tudo quanto é lado e esse cavalo vai vir pro nosso lado.
Rapaz, mas não deu outra. Previsão. De repente veio um cavalo com Tomou tudo e a um abelha sol. em cima do cavalo, e a abelha em cima da gente, o cavalo correndo e a gente correndo. Ele foi bruto, viu? Então o perigo é ele amarrado. Mas cavalo também Sim. não gosta mais. Não, o cavalo não voltou lá mais. Quando o seu Joaquim tá ali passando com ele, o cavalo não Mas ele empaca e chegou- não chega lá perto. Chegou outra coisa na caixa? Chegou, mas não derrubou a colmeia, não. Ele encostou na colmeia, mas foi o suficiente pra abelha montar nele, né? E aí ele correu. Se ele tá amarrado, matava. O mesmo acontece com gado também. Mesma coisa. Se entrar num... lá vai eu já tô viajando para outro lado aqui. Pra outro assunto. Fugindo do tema. Tá nas aves, então, professor. Ema chega a ser predador ou não? Não, ema não vai em abelha. Aham. Então pode ficar tranquilo que ema não vai. O problema é galinha d'Angola e pássaros mesmo diversos. Qual aquele pássaro que tem comedor de mel mesmo? Tem... Não é o Pássaro. bem-te-vi, mas tem um pássaro que fala que é o pássaro do mel. Tem aqui no Brasil ou é só fora? Nunca ouvi falar. Eu já vi fora do É Brasil. fora, né? Do Brasil. Já vi em documentários na África com esse pássaro lá. Só que ele também não pega a colmeia. Não pega a colmeia. Ele chama o furão, ele atrai o furão pra colmeia. Aí o furão vai seguindo o pássaro, segue o pássaro. Aí o furão vai lá, arrebenta a colmeia, tira o favo de mel e deixa um pouco pro pássaro. Olha bem. Eles fazem a simbiose. Esse pássaro ele não consegue também entrar na colmeia. Ele come o mel. E siriema, professor. Siriema tem demais. no Siriema Cerrado. tem muito, mas siriema também não vai em abelha. Lá na nossa região tem a siriema. Nem perto da piara ela vai. Nem perto da piara vai, porque ela toma ferrora também igual a galinha. Aham. A siriema é igual a galinha. Uma galinha gigante, né? Mas ela não tem um penacho da galinha d'Angola. O que protege a galinha da Angola, então, são... Exatamente. Aqui o penacho dela é uma couraça. São E eu acho que penas, até a mas pele formam dela uma deve ser couraça. diferente, né? É uma derme mais grossa também. Deve ser. Tipo a de pato. Exatamente. Pato é um animal que a abelha não ataca, pato não come abelha, mas se precisar da abelha também ferroar o pato, ela não consegue ferroar o pato. O pato, além de ter uma couraça também, uma derme grossa, tem também um penacho que não deixa chegar ferrão. Então é bem parecido também. Então a ave ela é predadora desde que ela esteja sem alimentação, né? Porque assim, a abelha é um alimento de segunda opção. Se ele tiver uma outra opção, ele vai comer a fruta, vai comer o grão, a semente. É porque a fruta não tá voando, né? A abelha tá voando. Então qual que é mais fácil dele capturar? Aquele mamão que você deixou pra ele comer, né? Assim, ainda alegra a fazenda, ainda aquele monte de passarinho no Nossa, quintal. não, é bacana demais. Não, É e uma coisa olha só, impressionante. que O entorno facilidade. da sua casa vira um amontoado de aves que é maravilhoso. A gente, normalmente quem tem o apiário na área rural, a gente tem pomar. Normalmente também tem as frutas, É verdade. né? Não é tão difícil, então, de prevenir esse ataque de Não é. pássaro. De pássaro. Então vamos De pássaro. dificultar um pouquinho mais. Qual que é o próximo aí, Jante? Então, vamos começar a falar de mamíferos? Bora. Bora lá. Tinha até ficado fora da nossa lista, mas um mamífero pequeno, rato. Rato é predador de abelha? Tem alguns tipos de rato que são. Olha Tem só. alguns tipos de rato que ele chega e ele come Já- a abelha. Eu já não gosto do bicho. Ele come a abelha. Se o enxame estiver fraco, com baixa população, Eu ia perguntar isso. ele entra para dentro da colmeia, porque o alvaro da colmeia permite ele passar. Ah, mas um alvaro de meio centímetro, aquele bicho é um demônio. Tem os camundongos, que é praga, né? Aquele bicho ali é um demônio. É impressionante como que ele deita ali, ele entra. Pô, uma portinhola. Porta. Ele entra por Qualquer baixo? frechinha de porta. De 0,3, de meio centímetro, menos de meio centímetro, ele passa. Pensa aqueles pão de pólen lá, o bicho deve comer. Rapaz, o bicho fica desesperado. Tá a colmeia fraca e tem resto de pólen na Passa colmeia, fome. ele entra para poder comer. E reproduz até lá dentro. E faz reproduz sujeira. até lá dentro. Capa Uma vez dele. nós abrimos uma caixa que ela estava muito fraca, muito fraca. Quando a gente abriu a caixa, estava a abelha tomando conta de 3 quadros. E do outro lado da caixa, no canto inverso, estava lá um ninho de rato. E aquele tanto de ratinho. Dentro da colmeia. Pensa bem. Não deu pra aproveitar? A colmeia? É? Deu. O enxame ainda salvou ainda. A gente fez a limpeza da colmeia, reduzimos o alvado, protegemos o alvado. Né? Entramos a alimentação para o enxame, para recuperar o enxame. Recuperou o enxame. O apicultor ele tem que estar preparado para várias surpresas, né? Quando você abre a tampa ali, aliás, Você quando pode tira entrar de a tudo. telha. Porque assim, a gente está Cobra. falando de rato, mas é comum a gente ver lá na fazenda marsupial. Sim. Aquele- Eu ia perguntar isso. Adora aninhar debaixo dele. Aquele olhudinho lá.
Primeira vez que o marsupial, ele não ataca a abelha. Mas ele se protege na colmeia. Ele se protege na colmeia. É e tem gente... Acho que é mucura, não, o pessoal chama ele. Entra em caixa-isca, aninha muito em caixa-isca, tá? Ele não costuma entrar em colmeia que já tem abelha, não. Agora, a caixa-isca vazia entra demais. Eu levei um susto a primeira vez que eu vi aquele... Porque assim, eu levanto a telha já... Esperando. Cuidadosa, né? Sabe? Porque... Encontrar alguma coisa. Né? Aí aparece aquele olhudinho ali, falei, gente do céu. Ele é até bonitinho, sim, mas... assustador também. É bravo. Não é fácil. Então imagina, você abre lá e pega uma ninhada de ratos. De rato. E ali ele come fava, ele come pólen, ele come abelha, ele come larva. Porque tudo tem proteína. A larva, né? Tudo tem proteína. A larva é docinha. Se já tá fraca, então aí... Se tá fraco, o enxame não tem força nenhuma ali pra poder... Porque uma colmeia bem nutrida, bem alimentada, ela não deixa um rato chegar. Nós estamos falando de um animal que ele tem ali toda a capacidade de defesa dele no máximo. Então não vai conseguir nunca chegar um rato. Agora a colmeia fraca, sem nutrição, abelha cansada, abelha esgotada, rainha esgotada, não tem comida, não tem alimento nenhum, ela perde toda a defesa dela. Então tudo redunda no cuidado do apicultor. Quando você pega, por exemplo, um rato dentro da colmeia, pô, tem rato dentro da colmeia com a abelha, erro do apicultor. Ah, é culpa do rato? Não, é culpa do apicultor que não cuida. É sempre complicado a gente falar um negócio desse, que o apicultor que se vê numa situação dessa, ele fala, puta merda, o professor tá falando que eu tô errando. E tá mesmo, aí. O apicultor que já cria abelha, ele fica incomodado do professor falar essas coisas, mas eu tenho que falar pra ver se o cara acorda. Ele não tá cuidando da abelha dele. A gente errar é muito fácil. É muito fácil. Porque assim, a apicultura, ela é feita de ciclo, e o ciclo ele tem que ser seguido certinho. Você tem uma sequência, você tem um processo que você tem que seguir. E o processo ele se repete todos os anos. Não são processos novos que você faz. Ah, eu entrei o ano de 2023 é um processo, em 2024 será outro. Não, o processo é o mesmo. E tem que ter atenção. O que muda são os ciclos de chuva, os ciclos de umidade, os ciclos de frio, os ciclos de calor que podem ser mais intensos ou menos intensos. Mas primavera, verão, outono e inverno continua sendo primavera, verão, outono e inverno. Então o processo é o mesmo. Período de entre-safra, o apicultor tem que cuidar. Ah, mas esse ano deu pouca chuva, então vai ter um período maior de florada e de proteína na natureza. Professor, eu não vou alimentar não. Beleza, amigão, vai perder essas abelhas. E vai perder. Ah, não, comigo vai ser diferente. Vai perder essas abelhas. Ah, professor, mas eu tenho certeza que lá na minha região é uma outra região. Vai perder as abelhas. O cara acha que com ele vai ser diferente. E não vai ser, Thiago. É ferro, é prejuízo, tá perdendo dinheiro. Tá jogando dinheiro fora, tá aumentando o custeio dele, o mel dele vai sair mais caro, porque ele não tá tendo o cuidado que ele tem que ter com a abelha. Ele não vai produzir menos, ele não trata a apicultura como negócio, gente. Quando você vê um apicultor que perde a abelha para predador, rasteiro ou predador grande, é erro do apicultor na maioria das vezes. Não é? É verdade. Hoje é por aí, a gente já tem muita informação e muita tecnologia para prevenir algumas situações. É claro que tem situação, gente, que realmente não tem o que fazer. É aceitar e tá bom, mas... Depende, viu, gente? Depende. Nós não vamos falar de predadores aqui, por exemplo, aqui que tem muita gente que fala, não é assim mesmo. Nós vamos falar aí que não é bem assim não, né, Thiago? Olha só, professor, e o gambá chega a ser predador? O gambá, ele não é predador. O gambá, ele não é predador, ele não ataca a abelha, tá? O gambá, às vezes, inclusive, tem pessoas que usam aquelas telhas, que é um chapéu, né? Aquela mesmo que usam em telhado. Né? Cumieira, exatamente. Usa o chapéu de cumieira e aí tem aquele espaço entre a tampa e a telha da cumieira. E o apicultor levanta a cumieira, tá lá o gambá lá embaixo com os gambazinhos. Aí ele pega um pedaço de pau pra matar o gambá. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma mula de um apicultor desse. Perdão da palavra, mas é uma mula. medo. Pô, o gambá é um animal dos mais prestativos, não é só o apicultor não, ao produtor rural. Esse é que come cobra mesmo. Sério? Nossa, esse pega, minha amiga, aquilo ali, quando ele vê uma jararaquinha, eu falo, opa, hoje tem um guisado diferenciado. E encara aquela jararaca que não fica nada. Mata mesmo. Predadores ali diversos, ali, barata no meio do mato, o próprio rato. O gambá pega tudo. Então o gambá é um animal que todo produtor rural ele tinha era que até estimular o retorno da população dele para a natureza. Porque o que isso ia reduzir, inclusive até mesmo, de problema de praga em lavoura.
que o gambá ele traz ali todo um processo de reequilíbrio ambiental no ambiente. Muita praga de lavoura, gente, acomete por conta do quê? Pela falta do ambiente preservado em volta. Verdade. Pela falta da floresta preservada Tudo em volta. chega, né? A floresta preservada em volta, ela dá, querendo ou não, todo o ambiente preservado para aquela lavoura que está perto também. Mas o produtor rural é o primeiro a chegar lá e desmatar. E aí quer compensar depois com a aplicação de defensivo. Então é um problema. Né? Tem que ser repensado isso. Né? Então o gambá não é. Gambá não é. Gambá é tranquilo. E o pessoal pensa que é. Um outro bicho que tem lá na nossa fazenda, mas ele não costuma mexer nas caixas, mas eu já vi gente reclamando na live, professor. Macaco prego. Macaco prego é uma tristeza. Eu já sofri demais com macaco prego. Não é só o macaco prego, não. Tem outros tipos de macaco também. Guariba. O bicho ali, ele vai, não é no ninho, não. Ele não vai, não é no enxame adulto. No enxame adulto ferrou o macaco. Ele vai na caixa isca. Tem um enxame pequenininho na caixa isca. Será que observa? Ele vê a abelha entrando e saindo. E ele vê que o enxame é pequenininho, não tem tanta população. Biologicamente, ele sabe que ele dá conta. Ele pega a caixa isca, põe debaixo do bracinho dele e vai embora, pulando de galho em galho, levando a caixa isca embora, com a abelha dentro. Eu já vi isso. Eu indo repor feromônio e tô vendo lá, mas que bicho é aquele ali, junto da caixa? De repente eu vejo o macaco prego pegando, botando dentro do braço e ó, indo embora pulando, com a caixa debaixo do braço. Gente, que vai cena. ficar a abelha pra trás e ele vai correndo. Ficando a abelha pra trás e ele indo embora. Vai chegar de onde ele estiver, ele vai ali destruir aquela caixa, comer os favos ali com filhote com mel e nutrir. O mel é cheiroso. Não atrai, não é só a abelha. Aquela cera cheirosa. A cera cheirosa. O macaco vai em cima. Pensa na cena. Nessa época agora, começa a dar seca, né? E as abelhas começam a reproduzir, começam a colocar caixa isca e os animais começam a passar fome. Então a nossa região lá é muito seca, começa a ficar muito seca a partir de agora. O animal sofre. E a gente começa a ver a população de macacos chegar no quintal. Acaba o quintal, professor. Broto de árvore, leva tudo. As manguinhas. Leva tudo. Manguinha verde que tá nascendo, aquelas canas que tá no quintal, o bicho sai Thiago, comendo. E a solução é a mesma do pássaro. Põe comida pro animal. É fome, né? É fome. Ah, tá destruindo tudo aqui do quintal, põe comida pra ele. Fala pro seu Pedro lá, ele pegar aquele dinheirinho que ele guarda lá debaixo do colchão, entendeu? Aquele que foi lá guardadinho. Passa no Ceasa. Passar no Ceasa. Pega aquela. Isso, pega os restos de banana, de fruta, de mamão, de melancia, de tudo. Põe lá pro macaco comer, vai comer e não vai mexer no quintal de vocês. É dar comida pro animal. Põe numa distância maior para não chegar nem perto Exatamente. do quintal, né? Põe lá tranquilo. na outra cerca. Ele não vai na abelha, não vai no quintal e não vai destruir nada. Né? O que não pode é matar o macaco também. Pode não. O animal tá ali, ele é importante dentro do ciclo biológico ali. Né? Mas no apiário, ataque de macaco, não, tem notícia? No apiário não. Não dá conta. Abrir a caixa ninho. Só se o enxame estiver muito fraco. E comer mel. Muita fome, né? O enxame com muita fome, sem força nenhuma de defesa, aí o macaco vai lá. Porque o macaco, por mais que seja muito peludo, ele tem umas regiões que são mais... Mas se o enxame estiver fraco, ele dá conta de... E tem regiões que tem macaco grande, né? Região do norte, lá vai ter muita espécie de macaco maior. Exatamente, que vai mesmo. Então se não tomar cuidado, pode acontecer. É manter nutrição para a abelha, para manter o enxame forte, para o enxame se manter com condição de defesa e alimentar também o animal para não faltar comida para o animal. O macaco ali, ele tá com a barriguinha cheia, não incomoda ninguém. Porque tem algumas ações da natureza que não ataca só, assim, se chegar a atacar o apiário, para atacar a fazenda, o quintal, uma criança que está lá, ou um animal de estimação que está lá, também é mais difícil, né? Tem que ter equilíbrio em tudo. Tem que ter equilíbrio. Esqueci de perguntar, e espantalho pode ajudar? O espantalho, ele pode ajudar até o limite do animal perceber que o espantalho não mexe. Que ele aprende, né? Porque do momento que ele vê que o espantalho não mexe, ele vai servir de pouso para pássaro, para macaco subir no ombro do espantalho, ainda fazer sinalzinho para você de lá de cima do espantalho. Assustar o vizinho. Então... Gente do céu, eu acho que eu ia ter mais medo do espantalho do que... Eu acho que o espantalho, ele tem um ponto que o apicultor ele tem que pensar, que é o seguinte: pro pássaro não vai resolver, mas para outros animais grandes predadores vai, que é o espantalho com cabelo humano. Então pega ali um macacão velho seu, enfinca ali aquele macacão ali no espantalho, né? E aí enche aquele macacão ali de cabelo humano, para espalhar cheiro de gente no meio do mato. Os predadores grandes, a grande parte deles, a maioria deles,
já está escrito no DNA deles que o ser humano é predador deles, então ele não vai chegar perto. E esse cheiro humano no cabelo, ele dura muito tempo? Dura 2 meses. 2 meses você tem que repor o cabelo e trocar. Você já deixa um cabeleireiro, um barbeiro para pegar o cabelo todo, colocar dentro da saca. Todo mês você passa lá e enche. Todo mês passa lá e enche o saco de cabelo. Né? Gente do céu. Mas usa mesmo? Usa. E espanta mesmo. Não vai espantar onde? Onde você tem ambientes muito equilibrados que não tem contato do humano com o predador. Então, por exemplo, Pantanal. Pantanal nós estamos falando ali de uma população de animais onde você tem 10 mil animais para um ser humano. 10 mil animais. Ou seja, não tem presença humana. Então o animal ele não sabe quem é aquele ser humano. No DNA. Não reconhece aquele cheiro. Não reconhece no DNA que aquele humano é um predador. Então não vai adiantar você colocar cabelo humano, por exemplo, para combater tatu canastra. Nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Porque o tatu canastra no Pantanal não conhece o ser humano. Tem tatu canastra que vive 15 anos e nunca viu um humano na frente. Então já vamos falar logo. Tatu canastra é um predador de abelha? É um predador problema para a abelha. Potencial. Potencial. Talvez o principal predador dos grandes predadores. Para quem não conhece, o canastra é qual tatu? É aquele grandão? Aquele grande que dá no cerrado. Como o cerrado cobre 70% do território nacional, é onde o apicultor mais conhece é o tatu canastra. Está presente em todo o cerrado. Em Goiás ele não é tão comum. Ele já foi, né? Já foi. Ele tá meio ameaçado. Você tem o tatu bola que ataca também. Eu ia perguntar os outros tatus. Ataca tem tatu também. Galinha, tatu peba. Peba é terrível. É? Ixi, rapaz. Só que isso é mais baixinho. Eu e o Armindo Pai lá, rapaz, em Riacima, lá em Minas. Na entrada lá de Riacima, para pegar as florestas da Morro Velho. Morro Velho Mineração. A Morro Velho Mineração já fechou tem 40 anos. É uma mina de ouro. A mineração Morro Velho, ela tem os túneis dela abertos até hoje. Os túneis não foram fechados. É tudo da Vale hoje. É tudo da Vale hoje. O acesso é restrito. Ninguém entra lá. Na área da mineração. Porque a área da mata dava 4 quilômetros de mata para todos os lados. Era uma área de 100% de pasto apícola. 100%. Túnel que abria lá em Rio Acima, de Rio Acima a Belo Horizonte, são 40 quilômetros. Que tipo de vegetação? Que bioma que era? Ali a transição de cerrado para Mata Atlântica. Aquele cerradão. Aquele cerradão já com transição para Mata Atlântica, já com muita vegetação de Mata Atlântica. Riacima, Nova Lima tem esse bioma. Quando você entra nos túneis da Morro Velho lá em Riacima, você sai debaixo de Belo Horizonte. Porque o túnel não é túnel de 500 metros, 600 metros. São quilômetros. Você tem túneis de 20, 30, 40 quilômetros. Você imagina como se fosse uma malha de metrô, tudo subterrâneo. Você imagina uma malha de metrô em Nova York. São quilômetros e mais quilômetros com várias redes. São Paulo mesmo. São Paulo. Você tem ali a linha principal e você tem várias ramificações que vai para tudo quanto é lado da cidade. A mesma coisa são os túneis do Morro Velho. Se você cavar Belo Horizonte 2, 3 quilômetros para debaixo da terra, você cai num túnel da Morro Velho. Gente. Muitos cidadãos de Belo Horizonte nem sabem disso, está sabendo disso aqui agora, vendo aqui. Não sabe disso. Então, cara, a gente tinha o apiário numa das entradas que tinha para a floresta da mineradora Morro Velho. Uma floresta fechada, 100% de pasto apícola. Era um lugar que dava para colocar 150 colmeias uma ao lado da outra. Chegamos a implantar 80 no apiário. Abrimos o apiário todo bonitinho, sal e cal, tudo bacaninho. Não, rapaz, nós vamos produzir mel demais aqui. Botamos lá 80 caixas. Quando chegou na semana seguinte, as caixas tudo no chão. Nossa Senhora, que desespero. Sobrou 6 colmeias de pé. O resto estava tudo no chão, tudo quebrada. E aquele tanto de buraco de tatu cavado. Ah, mas o tatu canastra não precisa cavar, porque não era o tatu canastra, era o bola. Ele cavava... Perdão, o tatu, você falou o nome dele? Peba. O Peba. Ele cavava para derrubar. Ele cavava para poder fazer um amontoado de terra na Pra frente subir. da colmeia, para ele subir no amontado e empurrar a colmeia pro chão. Qual que era o suporte da colmeia? O suporte da colmeia era de um cano a 1 metro do chão, que a gente já colocou para proteger mesmo. Não era nem do tatu canastra, era para proteger do papamel, que é a irara. Nós vamos falar dela daqui a pouco. E quem disse que deu certo, meu amigo? O tatu, Olha a inteligência do bicho. ele cavou para jogar a terra na frente da colmeia para dar altura de empurrar a colmeia pro chão. Então, tinha muito. Muito. Porque... Você imagina, uma piara ali com 80 caixas, sobrou 6.
Trabalhou de noite. Não, chegou ali, foi uma como é que chama? Uma quadrilha, rapaz. Arrastão. Um arrastão. Um arrastão de tatu. Um arrastão de tatu. Meu Deus. Como é que faz pra evitar o tatu? Rapaz, inclusive tem até um trabalho da Embrapa. Eu não lembro. É uma ONG, né? É uma ONG, né? A ONG... Mato Grosso do Sul? É. ONG Tatu Canastra. Isso, exatamente, lá do Mato Grosso do Sul. Um trabalho muito bacana. A gente até divulgou o trabalho deles uma vez numa live nossa. Nós passamos um e-book que eles têm mostrando algumas ações, né? Pra evitar o tatu canastra. O maior problema hoje de tatu no Brasil é o canastra. É o canastra. É porque assim, o apicultor, ele já é um ator da parte do agro que cuida de preservação. Verdade. Aí, esse ator da preservação e eliminar os predadores grandes, não igual tem o tatu como. canastra, não faz sentido, né? Tem que haver uma cooperação para ter as duas culturas, com certeza. as duas criações. Tudo Então, ali se interliga. Não adianta o apicultor querer ser apicultor e eliminar uma espécie. Não existe sair matando isso. tatu à torta e à direita. Não dá. Tem esse e-book do pessoal dessa ONG, eles trazem várias ações para tentar evitar a mortandade de tatu canastra por apicultores. Então eles tentam tatu mostrar... em geral, né? Tatu em geral. É. Mas o principal, o canastra, o pessoal coloca aquela... Ele é alto, né? Ele levanta e consegue abraçar a colmeia. Porque colocar a colmeia muito alta não é viável, né, professor? Aí o apicultor... Não é muito viável, mas tem apicultor que coloca. Né? Você pega o pessoal, por exemplo, do Apiário Poço do Mel, o pessoal lá do Apiário Bodoquino, lá do Adriana Adames, né? Instala o apiário 1 metro, 1,5 metro do chão. Dificulta bastante. Aí você imagina 1,5 metro, cara. 1,5 metro a colmeia aqui na altura do seu rosto, pô. É uma coisa de louco. Você imaginar um negócio desse. Fazer colheita na escada. Aí como que vai fazer? Eles usam um caminhão. Eles abrem a lateral de um caminhão, abrem a estrada do lado das colmeias para o caminhão chegar. É uma outra e aí a colmeia dá altura para quem está em cima do caminhão. E aí faz o manejo. Mas de toda forma, é trabalho, né? Que logística. A outra maneira que tem, se você está na sua região, que não é uma região que tem muito adensamento de floresta, mas tem a presença do tatu e ele ataca, é o cabelo humano. O cabelo humano também espanta, mas se for área de um ambiente muito preservado, o tatu canastra não conhece o ser humano. Então ele vai desrespeitar ali o cheiro humano. Eu já vi documentário, faz-se um cabo, um fosso e 1 metro para baixo, assim, e cimenta ele e faz uma paredinha pro tatu não passar por baixo. E coloca uma tela resistente também para ele não entrar. E outra coisa que eles estão fazendo é abrindo também esse vão, entrando com a tela até embaixo e eletrificando a tela. É uma outra opção também. Uma voltagem que não Uma voltagem alta com a corrente baixa. A voltagem normalmente de cerca elétrica, ela é alta, 10.000 volts. Ainda põe a placa. Cuidado, 10.000 volts. O ladrão, ele acha que aquilo ali é perigoso e não é. 10.000 volts com uma voltagem pequenininha, você vai tomar um choque equivalente a um choquezinho de 110 volts. Para acelerar o coração. É para acelerar o coração. Para dar aquele O 10.000 volts é para dar medo. Por que 10.000 volts com uma voltagem pequena? Para não gastar energia elétrica. Então você tem ali 10.000 volts com a corrente pequenininha, então você não tem uma carga em amperagem sendo gasta em quantidade. Então você gasta quase nada de energia. Por isso que uma cerca elétrica é muito barata. Se a cerca elétrica fosse 110 ou 220, com a corrente de amperagem que chega nas nossas tomadas, as nossas contas de energia vinham 3, 4 vezes mais cara do que vem hoje. Olha aqui. É uma loucura. Por isso que você coloca 10.000 volts. Não entendi nada disso. 10.000 volts com amperagem pequenininha. A corrente que chega ali é mínima, corrente quase nenhuma. E intermitente. Mínima, direto. Para dar o alerta, ó, não chega. Ele é alternado, não é corrente alternada. Já tem tecnologia para fazer isso com energia solar? Tem. Olha que bacana. E tem placas hoje que são baratas. Você compra hoje uma placa de energia solar, de captação de energia solar, que ela custa na faixa de R$1.500 a R$2.000. Você coloca numa torre, é importante você instalar numa torre aquela placa, porque ela é visada por ladrão. Então você coloca numa torre ali, pelo menos ali 3, 4, 5 metros de altura. Ou seja, tem que ser um poste mesmo, né? Igual um poste de eletricidade. Sim. Igual você vai instalar ali uma torre ali de energia na fazenda, você vai instalar também uma torre de captação de energia solar. E ela vai alimentar ali uma corrente mínima com a voltagem alta para poder manter aquela cerca ali protegida. O pessoal tem usado muito isso. Esses sistemas de energia solar estão sendo implantados agora, é novo no Brasil. Mas o pessoal pode procurar as empresas que trabalham com energia solar, que você já consegue sim instalar isso no seu apiário, cara.
Bacana, porque a questão de você colocar... E você pode colocar câmera, você pode instalar, olha junto, você pode instalar a energia solar, no mesmo poste você vai colocar uma antena do Elon Musk, é ou não é? Com uma câmera para poder tá gravando ali no apiário, já com o sensor. Na hora que chegou alguém no apiário, teu celular apita onde você estiver. Oh, que maravilha, gente. Você acompanha na câmera e vê o vagabundo mexendo na tua caixa. Ah, vagabundo safado, vou te procurar aí agora no apiário. E não é tão caro o investimento, né? Não é caro, Thiago. Já foi muito caro. Energia solar barateou demais. Maravilha. E vai baratear cada vez mais, assim como a internet também. Então hoje não tem desculpa para apicultor. Ah, porque tá dando ladrão no meu apiário. Ah, porque não tem como proteger. Tem como proteger. Porque o principal predador grande, nós vamos falar dele. É o que tem 2 pernas, vai ser o último. Vamos lá então, professor. Acho que foi esse o tempo que a gente não tinha... não tenho o que fazer, vou ter que sumir com isso daqui. Não tem... Já foi o tempo. Né? Já foi o tempo. Não cabe mais. As tecnologias hoje, elas vêm para poder tornar a atividade do homem mais fácil de ser realizada, com condições maiores de proteção, de defesa, de tudo. Aquele desbravamento desenfreado, ter que derrubar tudo. Acabou, já foi o tempo. Nem tem como mais, né? Nem tem como mais. E não tem sentido mesmo, né? O tatu não é só o canastra, é tatu do grande ao pequeno. O canastra ainda é um problema porque ele é o maior mesmo. Qualquer comércio instalado ali a meio metro até 80 centímetros do chão, o canastra fica de pé e joga pro chão. E tá na cadeia alimentar dele, Tá na cadeia alimentar dele. Gostoso, né? Favinho gostoso. Abelha, mel. Tudo. Tatu como de tudo. Professor, a proteção é essa mesmo. E Coati? Coati chega a ser problema. Coati chega pra ser problema. Tem lugar que Coati é praga, né? Praga. Coati é problema. Coati, gente. Coati é problema, vai principalmente em núcleo, enxames menores, ele não chega a pegar enxame adulto. Mas ele vai em enxames menores e faz igual tatu. Derruba a caixa também, tira quadro ali pra fora, come favo com filhote. Porque ele faz isso come na o favo natureza, com pólen, né? ele faz isso na natureza. Busca de carboidrato e proteína. Né? E a proteção é a mesma, cabelo humano em cima, né? Cerca eletrificada, tudo que você puder fazer para poder proteger. Amarrar a colmeia. Amarrar a colmeia dificulta, mas não impede o animal de derrubar. Colmeia forte também. Colmeia forte, né? Colmeia populosa. De abrir só, né? Mas quem vai pra derrubar... Mas na hora que derruba, esfacela tudo ali no chão, o animal faz a festa. Tem uma vantagem, então, o Coati não mexer em caixas grandes, em caixa forte, porque é normal a gente ver uma população de Coati de 40, 50 Coatis. Anda em Exatamente. Anda em bando, é muito. Acontece, você está viajando na estrada, aí passa um Coati correndo, assim, atravessando a rodovia, e logo vem 20, 30, aquele monte de Coati atravessando. Igual javali. Não tem essa sorte ainda. Igual javali. O javali pode ser problema ou não? Para apicultura, não. É problema para o apicultor. Por quê? Tem muita gente hoje que tem, por exemplo, apiário em áreas ali de reserva, em área de APP, que está perto, por exemplo, de uma lavoura de soja. Aí ele está ali com o apiário, funcionando ali, tudo bacaninha. E aonde mais você tem problema hoje de javali, aonde? Nas áreas de plantio de milho, plantio de soja. E não é 1, 2 javali. Aquele bicho é terrível. Hoje nós estamos falando ali de manada de 200, 300, 400 javalis. Destrói tudo. Destrói tudo. Só que ele ataca o ser humano. Ele vai pra cima. Aquele bicho, ele vai pra cima, ele te derruba, ele te mata. Gente. Então ele não faz nada com a abelha. Esse é um bicho que a caça dele é liberada, né? A caça dele é liberada. O IBAMA, ele libera a caça dele. Porque ele não é nativo, né? Ele não é nativo e além de não ser nativo, ele tá multiplicando de uma forma que ele tá prejudicando já a produção de alimento. Não tem predador. Porque o predador dele seria a onça. Cadê a onça? Tem uma em Goiânia. Como é que uma onça vai dar conta de um... Tem uma que entrou na casa. Ela come o javali daquele uma semana inteira para poder digerir um javali. Então tinha que ter quantas onças para poder equilibrar o ambiente daquele. Então tem que matar mesmo. E não é fácil matar. Porque ele corre numa velocidade gigantesca, ele entra em buraco, ele entra em tudo quanto é lugar que você possa imaginar para proteger. Tem que ser caçador. E o problema é o apicultor lá no apiário e de repente, por uma razão qualquer, ele deu o azar de uma manada de javali passar ali naquele momento. Nossa, tem que subir na caixa. Amigo, corre, não dá nem para subir na caixa, Thiago, que ele salta e pula para cima do você e te derruba da caixa. Você tem que correr para dentro do carro e ficar lá. Olha o perigo. Porque ele é igual onça. Se eu vi bicho roncar no mato, então. E ele é imenso. Ele é grande. Tem aquelas presas enormes, né? Bicho grande. Aquele bicho é um perigo. Gente, por isso que tem que ter equilíbrio em tudo, né? O javali veio de fora, o pessoal não conseguiu dominar e virou isso. Multiplicou. Multiplicou.
Então já valeu um problema para o apicultor. O apicultor toma cuidado aí, porque realmente o trem é bruto. Na nossa região tem muito bicho também que nunca mexeu nas colmeias. É o mão pelada. Isso eu não conheço. Como é que ele é? Ele parece o guaxinim. Sei. Parece o guaxinim, ele é um mamífero médio, anda sozinho e ele tem... A mãozinha dele não tem pelo. Mas é igualzinho o guaxinim, até aquele pelagem assim, parece uma máscara de ladrão. Sei. Tem aquele rabinho assim com listra, um rabão peludo com listra. Mas nunca viu mexer em abelha, né? Não, nunca vimos não. Não chega sempre da nossa região, não é. Se alguém conhecer ele aí e tiver problema na sua região, fala pra gente aí. Comenta aqui no chat aqui, comenta gente. Pra Vocês estão ouvindo aí, ó, comenta com a gente aqui algum animal diferente. Problema. Que você vê mexendo nas abelhas. Ele mexe muito no galinheiro. A galinheira ele mexe? É, demais. Lá acaba, galinha. Acaba com os ovos do meu pai. Eita, mas o seu Pedro fica bravo. Nossa senhora. Isso, seu Pedro. O trem é feio, rapaz. E a tal da Irara, professor? Esse aí é terrível. Não conheço a Irara. É também conhecida como papamel. Papamel. Em Minas Gerais é papamel. Você chegar em Minas Gerais, Irara, o pessoal não conhece o nome Irara. Ah, é? É papamel, Minas Gerais. Como é que é a Irara? Ela tem de norte a Irara, a sul. Oi? Ela tem todo o Cerrado brasileiro. Todo o Cerrado. Todo Região cerrado. norte, por exemplo, Mata Atlântica também tem. Ela tem então, também. Tem toda a região. Mas é principalmente no Cerrado. Ele é um animal de cerrado. E ele tem uma unha imensa. Grande. E grande. Igual do tamanho de uma bandeira. Uma unha grande. E aquela unha dele rasga a madeira. Rasga, como se fosse uma folha de papel. Gente. O nome é papamel, mas não come o mel. Come só filhote. A larva. A larva. Aquela proteína lá, vai. A gente implantou um outro apiário nessa mesma mata lá da Morro Velho, com 25 colmeias. Quando a gente chegou na semana seguinte... Depois das de 80, vocês insistiram? Eu falei, não. A gente foi instalar numa outra área que era muito boa, e aí a gente tomou a segurança da questão do tatu. Claro. Do tatu a gente tomou a segurança, que a gente colocou numa altura boa. Só que a Irara foi lá e fez a festa também. Escalou e foi com a unha, e no que ele foi com a unha, fincou a unha na madeira, derrubou a colmeia e rasgou a madeira. É uma garra, então, né? Uma garra. Você vê as marcas da unha dela na madeira. Coisa impressionante. Gente. Aí ela vai lá dentro, come os favos com filhote e destrói tudo. Foi uma apiário de 25 cachos. Já viu algum ataque? Foi nesse apiário que ele era tão isolado, o lugar chamava na época, não sei como é que chama hoje, chamava Chafariz do Fim do Mundo. Nossa senhora. Que tinha um chafariz. Eles criaram esse local para ser um condomínio. E hoje deve ter virado o mesmo condomínio. Mas há muitos anos atrás eles criaram o condomínio e colocaram a venda e não vendeu nada. E a fazenda ficou largada. Pelo isolamento, será que não... Isolamento, lugar muito isolado. Você tinha que sair da estrada que vai para Rio Acima, aí entrava 25 quilômetros na direção de Itabirito. Quando chegava no quilômetro 15, você entrava na estrada secundária, depois a terciária, para dar os 25 quilômetros que terminavam no Chafariz do Fim do Mundo. Como você acha um negócio desse? Fuçando e andando no meio do mato, saindo procurando lugar de instalar abelha. Vamos entrar aqui, vamos entrando. Que as estradinhas, rapaz. Então foi o local aonde o carro ele chegava, e quando o carro chegava, a estrada terminava aonde a gente instalava o apiário. Dali pra frente já não tinha mais estrada. E o carro tem e que era uma estrada apiário. Estreitinha, morro de um lado e do outro. E a gente com a Brasília marrom, a famosa Brasília marrom. E não tinha como você virar o carro. Você tinha que ir até a frente, depois você tinha que voltar. 1,8 km em curva, com carro de ré. Pra você chegar no ponto que dava pra você manobrar e virar o carro e sair de frente. A gente, cara, deu 7 horas da noite, a gente tinha acabado de terminar o trabalho de apiário, juntar tudo dentro do carro e começamos a dar ré. De repente, meu pai, não sei que vacilo que ele deu, coitado, ele manobrando, o carro caiu pro barranco abaixo, meu amigo. Vixe. E no que ele caiu, aquilo é ribanceira, não tem área plana, é tudo morro. E aí o carro ele ficou preso no tronco de árvore. Então o carro ficou de lado, a gente de lado no carro e o carro lá, na árvore. Isso a gente estava a 25 km de Rio Acima, 7 horas da noite. A gente tinha dentro do carro maçã, laranja e banana. As aventuras da vida. A gente falou, bom, ir embora agora não tem jeito. Nós vamos sair andando aqui de noite pra bicho atacar a gente aí no meio do mato. Vamos dormir aqui dentro do carro, no dia seguinte a gente vai até Rio Acima e arruma um guincho para poder tirar o carro daqui. Você ia a pé? E a pé, não tinha estrada, não tinha ninguém. Até que a gente conseguiu, a gente voltou 10 quilômetros, de 10 para 11 passou um caminhãozinho que deu carona pra gente até Rio Acima, mas a gente ainda andou 10 quilômetros voltando. No dia seguinte, a gente dormiu dentro do carro,
tinha água. O carro deitado. O carro deitado, a gente deitou de lado. E meu pai no banco da frente, eu no banco de trás. Deitamos de lado e ali dormindo. E o carro apoiado na árvore. Caramba. Se não tivesse a árvore, rolava. Espinhadeira abaixo. O trem horripilante, gente. A gente ficou tomando água, comendo banana, chupando laranja e comendo maçã. E a dona Cléo preocupada em casa. E a dona Cléo preocupada, porque não tinha celular nessa época. Jesus. Se tivesse, pegava também, não. Não pegava não, no meio do mato. Tá louco. Foi assim. E esse é pior que a gente teve o problema também do Papa Mel, que foi lá e... Como que foi o Papa Mel? O Papa Mel, ele derrubou as colmeias e ele rasgou a madeira das colmeias. Ai, foi o que rasgou. Ele rasgou e comeu os favos de filhote Mas de todos. todas? Todas. E como é que faz pra evitar isso? Esse aí, meu amigo, você tem que capturar e levar para outro ambiente. A gente colocou a armadilha, capturamos e levamos para um outro ambiente, num outro ponto da mata onde ele não chegava, porque ele é territorialista. Quantos indivíduos tinham? Você pegou? Aí nós capturamos 4. 4. Capturamos 4, levamos para um outro ambiente, ali ele não voltou mais. Aí não teve problema, a gente ainda criou a abelha lá 4 anos ainda. Tira muito mel. E não teve mais nenhum incidente? Não. Olha só. O do tatu também, desse primeiro apiário com 80 caixas, a gente reinstalou, tomamos ali as prevenções devidas e voltamos a instalar as 80 Qual foi a lá. prevenção para esse tatuzinho não fazer morro? Para esse tatuzinho que a gente fez foi o suporte, 1,20 m de altura do chão. Aumentou a Aumentou altura? ainda mais a altura. Mas então para... E colheita você fazia com a escada? Colheita a gente fazia com escada. Com escada. É. Gente, olha só. É uma pena que nessa época não existia celular, não existia câmera, não existia nada. A gente fala para vocês, grava o que vocês estão fazendo. Grava o que vocês estão fazendo, que vocês vão lembrar disso daqui 40 anos. Tem que e ter isso registro. gravado vai ser importante. Tem que ter registro. A gente tem foto, mas até a qualidade das fotos nem se compara à qualidade das imagens de hoje, né? Mas era uma época que se houvesse câmera, pelo amor de Deus, o pessoal ia pirar o que a gente Mas fazia. era interessante mostrar uma foto dessas aí qualquer dia desse no seu canal para o pessoal ver O pessoal ver como é que era, as dificuldades que eram. Era bruto, menina. Já foram vencidas, né? Nossa senhora. E tem um bicho grande também, professor, que tem muito na nossa região, mas felizmente também nunca atacou nossas abelhas. Mas eu já vi gente reclamar demais. Tamanduá. Tamanduá. É problema? Ataca, é problema e come abelha mesmo, igual come formiga, derruba colmeia, quebra tudo, come tudo. Não ataca com a mesma força, com a mesma intensidade que o tamanduá bandeira, mas ataca. Bandeira também ataca? Bandeira também ataca. Bandeira é um bicho grande, né? E o cuidado dele é o mesmo do tatu. É colocar a colmeia numa altura adequada, cabelo humano, né? Cerca elétrica. Pra esse estelar já é suficiente, né? Eu acho que Telou o consegue. apiário, já é Porque tranquilo. o tatu é o problema que ele passa por baixo da tela. Quando eu tive lá com o Casa da Libera, lá na Fazenda Paranapecuária, os apiários dele lá são tudo apiários com 100 colmeias, cada apiário. Aham. São 25 apiários, cada um com 100 colmeias dentro da fazenda. Você imagina, 100 colmeias, 50 de um lado, 50 do outro, alvados invertidos, saindo para lados invertidos e o carro entrando no meio. Show. Então você tem uma carreira de 50 a 50 lados invertidos. No meio das florestas de acácia manjo. E tudo cercado. E ele enfia a cerca 1 metro para dentro da terra, para proteger do tatu-canaça do tamanduá bandeira. Aham. Cada apiário tem a sua proteção. Cada apiário tem a sua proteção. Então a gente Gente. comenta que o apiário não pode ser cercado. E é verdade, não deve ser. Você está com a sua fazenda, você tem sua criação de gado, sua criação de cavalo, você tem seus animais normais, esses animais não vão incomodar com a abelha, eles vão tomar ferroada e mal vai sair correndo. Agora, o local onde você tem um ecossistema muito preservado, muita floresta com predador de abelha, tem que cercar. Essa é uma informação que você tem que frisar, porque aí a pessoa tá ouvindo, mas o Armindo fala que não tem que cercar. Que não pode em cercar uma e agora aula. tá dizendo que em tem? outra aula ele fala que tem Exatamente. que cercar até lá e ainda tem que ser profundo até lá. Então tem que cercar? Depende. São ecossistemas diferentes. São ecossistemas diferentes. A gente tá falando de uma fazenda, a gente tá falando de um ambiente preservado. Uma fazenda que você só cria gado. Você não vai ter preocupação disso. Você tem um mínimo de pasto apícola, área de pasto para tudo quanto é lado, você não vai ter predador grande. Que normalmente né? não tem uma floresta em volta, uma área de preservação muito grande em volta, né? Exatamente. Né? Os nossos colegas da América do Norte tem um outro problema que aqui não tem, professor, que é o urso, né? O urso lá é um problema sério. Esses dias eu estava fazendo um teste no chat GPT, É igual um tatu canastra. talvez seja um pouquinho pior, né? É, Porque ele é um pior. pouco maior. É. Não, Eu mas tava- o estrago é o mesmo com relação a apiário. Que ele Ao vai quebrar fazer e comer. É quebrar e comer. É. O problema é que um urso pesa mais de 1 tonelada. E ele ataca o ser humano. E é um monstro. E ele ataca o ser humano. É. Se você parar na frente do urso, ele te mata. É pior do que você encontrar uma onça ou um leão no meio do mato. Exatamente. Então o urso assim é um bicho que é Perigosíssimo. demais a conta. Mas ele também só vai no outono
quando começa a escassear alimentos. Exatamente. Na primavera, verão, ele não vai. Ele tem oferta de alimento, ele nem mexe com a colmeia de abelha. Ele vai no outono. Está escasseando alimento, então ele vai começar a procurar reserva de alimento para poder comer e comer em grande quantidade, porque ele precisa engordar naquele período para depois ele entrar em hibernação e dormir ali 6 a 8 meses, né? Mas o urso é um problema sério. Você estava falando que você pesquisou no chat GPT? Estava fazendo pesquisa no chat GPT sobre questão de predadores das abelhas. Aí ele falou que a abelha tem predadores como algumas aves, tamanduá e urso. Olha bem. Aí eu falei, não, vamos limitar a busca aqui. Fala os predadores que tem no centro-oeste do Brasil. Aí ele colocou que falou que tem algumas aves, o tamanduá e o urso. Então o chat GPT, ele tá inteligente pra caramba, não é? Ele tá dizendo que tem urso no Brasil, gente. A inteligência artificial tá bem artificial. Não tá muito artificial, ainda não tá tão inteligente assim. Ainda carece aí de... não é? E o não domina tudo, né, cara? O brasileiro tem que pôr a mão pros céus de novo, né, professor? Que é um bicho que deve ser difícil demais de combater. Não, tá doido aí. O urso não tem jeito. Não tem. O urso não tem jeito. Não tem cerca, ele derruba cerca, derruba tudo. Tudo ali. Não tem. Não tem como você criar abelha, né? Não tem urso. Então é um negócio complicado. Mas aquele urso pardo, aquele urso marrom, aquele bicho monstrão. Agora, não tenha dúvida, Thiago. De todos esses bichos, o bicho mais... Tem mais algum, Jande? Eu acho que falam todos, não, né? Falamos. Mas faltou um. O bicho mais perigoso de todos. Me diga. Que é o bicho de 2 pernas. Que é o ser humano. Esse é brabo. É o pior bicho que tem pra poder atacar a abelha, Thiago. Esse é terrível. Quem aí nunca sofreu com a desgraça do ladrão em apiário? Já sofreram lá em... Não, né? Porque a nossa fazenda é no fim do mundo mesmo, no pé da Serra Dourada. Graças a Deus. A nossa não fica perto do chafariz, não? Acho que fica depois do chafariz. Do bicho de 2 pernas tem 2. Tem aquele que não entende nada de abelha, nada. Normalmente é o cara que sai ali transeunte na madrugada, andando de fazenda em fazenda. Normalmente ali é caçador, não estou dizendo que caçador faz isso. Mas o caçador que sai andando de fazenda em fazenda, pulando de cerca em cerca, sem pedir autorização do dono da fazenda para entrar ali dentro, ele está cometendo crime. Então ele está fazendo coisa errada. Aí ele encontra o apiário lá e muitos deles mexem. É invasão, né? É invasão, ele está invadindo uma propriedade que não é dele. Ele não foi autorizado a entrar ali. Pescador, mesma coisa. Ah, não, tem uma lagoa ali na fazenda do Thiago, vamos lá. Ah, não, mas o Thiago não deixa não. Não, a gente entra lá 2 horas da manhã e pesca lá. Tá invadindo também. Tá entrando em propriedade privada. Aí acho o apiário... Opa, lá o apiário do Thiago. Rapaz, vão vir aqui 2 horas da manhã, quebra aquelas caixas dele, tira o mel. Vê se sobra o melzinho pra mim. Vê se sobra o melzinho. Esse é um perfil de um. É o cara que ele não entende nada de abelha. Ele não vai pra roubar a abelha. Ele vai pra roubar o mel. E aí ele faz igual tatu, igual urso. Ele joga a caixa no chão, ele quebra a caixa com o machado para poder tirar os favos de mel. Ele leva favo de filhote, cria madura, achando que é favo de mel, porque tá fechado com a tampinha. É uma mula o cara desse, que ele não sabe distinguir o que é mel maduro de cria madura, só dá prejuízo, destrói tudo. Agora tem outro que é o pior dele, Thiago, que é o apicultor que se propôs a não trabalhar com a abelha, se propôs a ser bandido. Ele faz um conluio com mais 2, 3. Ele avalia toda aquela situação. Normalmente é teu amigo. Meu amigo. E aí, meu amigo, como é que estão as abelhas aí? Ele sabe que você cria abelha, ele sabe que você é apicultor. Vai vender aquelas colmeias. E aí ele vai ali 2 horas da manhã, com um caminhão, com mais 2, 3, pega um apiário de 100 colmeias, leva tudo. Leva colmeia, leva suporte, leva até o caco da telha, que caiu quebrada no chão. Ele não deixa nada. Eu tenho um relato desse. Aí é grande, porque nós estamos falando de investimento médio de R$1.000 por colmeia e apiários de 100 colmeias que foram roubados, um prejuízo de R$100.000. Eu tenho um conhecido lá no Nordeste que levaram 80 caixas dele desse jeito. Deixou o canto limpo. Fica nada. Gente, um absurdo. Fica nada. Lá o pessoal tem receio de falar que tem apiário, né? E você não consegue roubar 100 vacas. Você não consegue levar 100 vacas, 100 cabeças de boi, mas você leva 100 colmeias. Se o cara entender, ele bota uma roupa, ele acende um fumigador, ele tá com mais 2, 3 vagabundos igual ele leva a apiário inteiro. E tem meios de se proteger nisso? Tem meios de se proteger nisso. O primeiro é você instalar uma distância regular da sede da propriedade. O professor parte muito dessa técnica. Demais.
Isso é muito importante. O apiário tem que estar numa distância ideal de 500 metros. Que é a segurança assim, para a sede da acesso... propriedade e a segurança para a abelha. Porque 500 metros o cachorro ouve um barulho diferente. O caseiro da fazenda, o peão que trabalha para você ouve. Você tá ali dormindo no final de semana na fazenda, você ouve o barulho. E de preferência, se for passar veículo, que passa perto da sua sede. Exatamente. Eu vou instalar o apiário. Eu vou instalar entre a estrada e a minha sede? Não, hein? Se eu instalar entre a estrada principal e a minha sede, o cara entra, eu nem vejo que ele foi lá. Então eu instalo o apiário depois da sede. O cara ele tem que entrar pela estrada principal, passar de frente à minha sede para depois chegar no apiário. Ele não vai ter outro acesso. Tem que dificultar para ele. O outro ponto que a gente tem orientado muito agora, exatamente de novo falando das tecnologias, cerca elétrica. Cerca elétrica barateou muito. Você instalar aí uma captadora de energia solar, R$1.500, R$2.000, você põe um apiário de 50 a 100 colmeias, você gasta aí R$2.000 para instalar um equipamento de energia solar. Um equipamentinho, você vai colocar na torre de um poste ali 3, 4 metros de altura, para poder abastecer uma cerca elétrica no entorno do seu apiário. Para poder estabelecer um fio elétrico passando junto das colmeias, no chão, para o cara tropeçar naquele fio e tomar choque também. E outra, você instalar uma câmera. Aí já entra até lá o Starlink, né? Gente, como é que chama? O Elon Musk. O Elon Musk não me pagou, não, para me falar isso, não. É porque é a primeira internet, de fato... Utilidade pública. Utilidade pública. Utilidade pública. O cara é um cara que ele veio do século 23. Explica pro pessoal o que é isso, professor. É Starlink. O Starlink é o nome da empresa dele. O que é isso? A Starlink é um sistema, né, que ele oferece. É um sistema de celular via satélite. Internet. De internet via satélite. Ah, não, professor, mas eu já tenho aqui da empresa tal. Não é a mesma coisa. Tem outras que estão usando sistemas de satélite, mas não é tão preciso igual esse da Starlink, né? É o genérico. É um genérico. Ele implantou 8 antenas de satélite próprias da Starlink. Ele não contratou também foguete da NASA para levar lá, não. Ele criou os foguetes. A gente brinca que ele, inclusive, ele é um ET, porque ele não nasceu nesse século. Ele é um cara muito à frente do tempo dele. Ele é bem visionário mesmo. O cara, ele conseguiu construir a tecnologia de colocar satélites em órbita. E é muito acessível o produto, né? Muito acessível. É um equipamento pequeno. Uma anteninha que vem numa caixa. Você transporta ela, Você né? transporta ela debaixo do seu braço. Você liga a anteninha, posiciona para o céu, vai dar um sinal em qualquer lugar do mundo, no meio do Oceano Pacífico. R$1.000 e poucos. R$1.000 a antena. R$1.000. Aí você paga a mensalidade? R$198. E tem uma internet ali, não chega a ser uma internet já ainda de 5G, mas você tem uma internet ali na casa de 3, 4G, você tem. Já resolve tudo que você precisa. Rapaz, você Tô lá na Serra Dourada, eu consigo ter internet. Consegue. Você vai ter internet bacaninha, você instala ali um sistema de câmera, plugado aquela internet, transmite no teu celular. É engraçado que a gente vai ganhando algumas independências, né? Assim, aonde o poder público nosso do Brasil ainda não chega, por exemplo, Serra Dourada. Não tem, a energia não chega muito lá, mas você pode já colocar energia solar e produzir a sua energia. Pega a inteligência via satélite. Então tá. Você pega uma plaquinha dessa de R$1.800, R$2.000 de captação de energia solar, você produz ali de 800 a 900 watts de energia. Quantas lâmpadas você não abastece? Naquele Goiás quente? Lampadinha igual essas aqui, ó. Nossa senhora! Lampadinha igual essas aqui que é de 20 e 30 watts. Você tá ali com a placa que tá produzindo 900 watts para você. Você instala 30 lâmpadas. Fantástico. Você clareia a sua casa inteira. Se você pegar outros sistemas, já na casa aí de 3, 4, 5 mil reais, você implanta uma anteninha dessa, você liga uma TV, você liga uma geladeira, você liga tudo. Então aonde que nós vamos ter no futuro muito próximo instalação de rede de energia elétrica chegando até a fazenda? Não vai ter mais. Se vier um novo programa, inclusive, de instalar energia nas propriedades rurais, o governo ele tem que ter a decência de implantar esse sistema de captação de energia solar. É muito mais barato do que você instalar rede, poste, fiação. Não é redes ali de resistência, aquelas resistências gigantes que são colocadas em postes. É um negócio complicado. Então são tecnologias que estão vindo para auxiliar o ser humano, né, gente? Lá em Goiás tem um sol para cada fazenda, amiga. Pois é. Que é um lugar quente. O Brasil todo, graças a Deus, é bom de sol. Então a gente tem que estar atento nisso. Mas ladrão é dar um pau nele. Se você conseguir pegar o vagabundo, faz igual um apicultor lá de Belo Horizonte, uma vez que ele chegava no apiário, ele encontrou os vagabundos uma vez no apiário. Opa. Ele pegou a arminha dele, rendeu os caras, falou, tira a roupa.
Fez os caras tirar a roupa. Ficar pelado no meio do apiário. Eu nem vou rir. Falou assim, agora levanta a tampa dessa colmeia. Levantou a tampa da colmeia, agora senta em cima pelado. E fez os caras sentar em cima da colmeia pelado. Caramba. Aí chegou na caixa assim com o braço, tum, tum, tum. E as abelhas juntou ali na bunda dos vagabundos, ó. Mas você acredita que ele ainda vai preso por tortura? Hoje ele não pode fazer isso. Hoje- Mas lá nos anos 90 ele fez, viu? E ele fez com prazer, viu? E dá vontade de fazer um Eu trem achei desse mesmo. interessante, Porque gostei. pior do que tatu canastra, pior do que irara, pior do que tudo quanto é bicho, é o tal do bicho homem. Esse é brabo. Ô desgreta o tal do bicho. Esse é brabo. Amigo, notificar as autoridades públicas do apiário é um meio também de proteção? Jande, muito bem lembrado. Gozado que nem colocamos isso no nosso script, Verdade. Thiago. Muito bem lembrado, Mas eu Jande. estudo, professor. Comunicação do apiário, fundamental. Porque se o apiário for roubado, você tem seu apiário, ele não está comunicado na Defesa Você Agropecuária. chega na polícia. Se ele não está comunicado, seu apiário não existe, seu apiário é clandestino. Bem lembrado. O mel que você produz, você não emite nota. Você vende no torão, você vende por baixo dos panos, você não recolhe imposto. Como é que você pode cobrar da polícia te auxiliar para encontrar o bandido? Como é que você vai cobrar de um poder público, de um poder judiciário, a proteção do seu apiário? Porque é um bem, é um patrimônio. É um seu. patrimônio, você tem que proteger, então você tem que comunicar. Foi muito bem lembrado. Rapaz, encerramos nosso podcast, Chave nosso de Pô de ouro. Mel hoje, com a Jande lembrando um ponto fundamental, que é um meio de proteção do apiário, né, Jande? Boa. Exatamente. Boa. Bom demais da conta, não é? Valeu demais, gente. Conta aí pra gente aí, quem que gostou desse nosso Pô de Mel hoje, que hoje foi top, hoje foi bacana, Nossa, hein? professor, falamos de todos os predadores. Rapaz, hein? rendeu mais do que Isso da vai semana virar um curso passada, da Escola de rapaz. Apicultura, Vai virar um professor. curso da Escola de Apicultura. Dá pra, vai dá virar. pra aprofundar tudo Dá pra isso, aprofundar. viu? Pegar um script Fica bom. bacana, montar uma aula disso da escola, hein? Vai ficar legal. Vai ser bacana demais. E você? Conta pra gente aqui no chat. Tem bicho aí que a gente esqueceu de falar? Conta pra nós aqui, a gente marca um novo Pô de Mel pra poder falar desse bicho, É ou não isso é? aí. Já aproveita, deixa seu like, segue a gente bacaninha, encaminha pra aquele colega seu apicultor que não sabe o que fazer direito, que tem aí muito predador atacando a abelha dele, né, Thiago? Verdade, professor. E vem com a gente firme e É uma forte, né, Jane? utilidade pública esse Pô de Mel, viu? Com certeza. E lembrando também a você que está aí nos acompanhando, de repente você chegou hoje, que nós vamos ter agora do dia 11 a 14 de julho o nosso próximo treinamento gratuito, o desafio Meu Primeiro Apiário. A gente vai estar sorteando apiário completo lá, né, Thiagão? Completo, professor. Completo, você não pode perder, Mas gente. só pra quem cumpriu o desafio, hein? É, tem o desafio. Só E pra nós quem vamos cumpriu deixar o o link desafio. aqui embaixo, aqui no descritivo, para você fazer a inscrição, tá com a gente e participar conosco do dia 11 a 14. E você que tá no Spotify, já bota seu fonezinho de ouvido aí e acompanha todo esse conteúdo nosso, que é pra você, que a gente traz todo esse conteúdo do dia a dia, né, Jande? Muito conteúdo. Valeu, Thiagão. Valeu demais, professor. Valeu, Jande. Valeu demais. Pessoal, um abraço a todos. Fiquem com Deus, gente. Até mais. tchau, Valeu, fica com Deus. fui.